O título da mensagem de hoje é: uma vida de fé edifica e sustenta grandes projetos. Na Almeida, revista e corrigida, eu vou começar lendo o Salmo 127, do verso 1 ao 5, está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Imagina trabalhar em vão. Alguém quer trabalhar em vão? Sem ter recompensa, sem ter salário, sem ter galardão, sem ter alegria, isso é horrível. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você põe um monte de guardas, mas eles não têm poder, não têm autoridade, não têm capacidade, não têm condições de proteger nada. Não adianta. Não adianta. O verso 2 vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O que é isso? Então quer dizer que, pastor, eu tenho muito sono, então Deus me dá muita coisa. Esse sono aqui está dizendo sobre tranquilidade, paz, descanso em Deus. Tem uma tradução que vai dizer que Ele dá aos seus amados até enquanto dormem. E esse dormir, volto a dizer, não está falando de um estado físico, está falando de um estado do espírito, de um estado na alma. Eu fiz a minha parte em Deus, agora eu confio que Deus está trabalhando em meu favor. Eu plantei algo em Deus, agora eu creio que o que eu plantei está começando a germinar e vai brotar, vai florescer e vai dar muito fruto. Agora tem gente trabalha, faz, se esforça, corre daqui, corre dali, faz de tudo e não sai do lugar. Tem gente que corre para tudo que é lado e a única coisa que gasta é o sapato. E tem gente que aprendeu a andar com Deus. A Bíblia diz que se o corte do machado não estiver afiado, então tem que aplicar mais força. Nós estamos afiando o corte do nosso machado. Como, pastor? Todos os dias. Quando que eu falei? Temos um tempo com Deus antes de começar o dia. Quem é a primícia do teu dia? Ali está o nosso coração. Não, pastor, a primícia do meu dia, eu estou atrasado, sai correndo. Quem é o primeiro do nosso dia? Quando a gente começa o dia falando com Deus e ouvindo a Deus, a gente afiou o machado o corte do machado para o dia. Vai ser mais fácil. Vai fluir. Enquanto isso, muitos estão fazendo força e não saem do lugar. O verso 3 diz assim, ó: eis que os filhos são o que, gente? Herança do Senhor. Deus está me enriquecendo. Estamos com 2, tem mais um chegando, mais outros. O negócio está ficando bom. A pastora está até rindo lá atrás, comendo a bolachinha, água e sal dela para não enjoar. E o fruto do ventre, o seu galardão. Mas eu quero abrir a nossa mente para mais do que filho biológico. Filho é algo que nós geramos, que nasce de nós. Então vamos expandir isso para projetos, sonhos. O que está nascendo de você? O que você e eu estamos gerando nesse tempo? O ministério, por exemplo, é um filho para nós. Deus nos deu uma visão, a gente se uniu e estamos gerando juntos. Para um empreendedor, seu empreendimento, seu negócio. Para alguém que está cursando uma faculdade, a sua graduação, a sua capacitação é um filho que está sendo gerado. O casamento, o casal tem que gerar junto, um relacionamento saudável. Só que vai dizer o verso 4 o seguinte, olha só isso aqui: como flecha na mão de quem? Diga: eu não posso ser covarde de abandonar os filhos que Deus me deu. Aproveitar que meu pai está aqui, então eu vou falar, né? Falando nisso, amanhã tem umas faturas aí, uns negócios. Não pode abandonar o filho que Deus te deu. Gente, o que Deus deu para a gente gerar? O que Deus deu para a gente não pode abandonar. Valente não abandona, covarde abandona. Eis que, como flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade. Flecha precisa atingir o alvo, senão perde a razão de ser. Flecha precisa ser bem manuseada. Agora, não é a flecha que decide o rumo, ela é atirada.
ela precisa que quem está no controle faça boas escolhas. A gente reclama que a nossa saúde não está bem, mas as nossas escolhas quanto à alimentação e atividade física são horríveis. A saúde é uma flecha. O que você está fazendo com ela? O que eu estou fazendo com ela? A estrutura emocional é uma flecha. O que estamos fazendo com ela? O casamento é uma flecha. O que estamos fazendo com ele? Filhos, agora falando no sentido literal da palavra, são flechas. Ao invés de amaldiçoá-los, dizer que não presta, o que estamos fazendo com eles? Pais, irmãos, cônjuge, igreja, ministério, trabalho, são flechas, são projetos que precisam atingir o alvo. Para isso a gente precisa ter foco, concentração. Se eu estou aqui olhando para o arqueiro ao lado, eu vou acertar a minha mira? Hein? Eu estou aqui com a minha flecha na mão, dá um nome para a minha flecha, alguma área da tua vida aí, vai? Nenhuma. A empresa, quem falou empresa? Pronto, empresa. Aí está lá o Lê, da ABC Center, ele é Humberto de Alencar Castelo Branco no Assunção, e não estou nem aí, eu gosto de ajudar os outros mesmo, eu falo. Quero ver quem vai me segurar. Está ali. Aí ele está olhando para a troca de óleo ao lado, para a mecânica do outro lado. Ele vai atingir o alvo? Ele está trocando óleo de um carro aqui, olhando o vizinho da frente, o que o cara está fazendo. Ele vai fazer um serviço bem feito? Para de ficar olhando a vida dos outros. Gente, nós estamos vivendo um tempo em que a gente gasta mais tempo vendo a vida dos outros que a nossa. Eu provo para você isso. Quem tem aplicativo, olha lá o tempo que você gastou essa semana e veja se você dedicou o mesmo tempo na sua comunhão com Deus, porque nada edifica a gente mais do que Deus, do que a comunhão com Deus. Nada. Abre lá o Instagram, abre lá, vê lá quanto tempo ficou. Tanto tempo. Não, pastor, mas eu trabalho com isso. Gente, pelo amor de Deus, eu também. Eu só estou dizendo que a questão que muitas vezes nós não estamos percebendo é que a gente está passando tempo demais olhando como os outros lançam suas flechas, querendo ser os outros, querendo viver a vida dos outros e não aceitando a nossa vida. Quais são os filhos que Deus me deu? Qual é a obra que Deus estabeleceu na minha vida? Deus me deu essa igreja para pastorear. Imagina, eu venho aqui todo domingo pregar para vocês e falo, irmãos, tem uma outra igreja aí que eles são maravilhosos. Vocês são joia, mas eles são maravilhosos. Você vai gostar disso? Pois é. Ninguém gosta disso. Como no restaurante do Joaquim, sempre falando que o do João é melhor. Um dia o Joaquim vai falar, sai daqui, vai lá para o restaurante do João, caramba. Vai. O arqueiro precisa ter foco, concentração. Ele precisa medir, está ventando, não está ventando. Quem acompanha futebol, esse tempo atrás apareceu uma matéria, um rapaz jovem, jogador de um time aí, não vou falar para não gerar isso, senão o pessoal vai ficar todo empolgado. Mas é o único no Brasil que ganha tudo menos Série B, porque não joga Série B. E um rapaz que era meio de campo ia bater o escanteio. Quando ele ia bater, o goleiro falava para ele, você vai errar. Aí ele errava. Como você sabia que eu ia errar? Aí ele falava, vem aqui, deixa eu te mostrar. Pegava a grama e jogava para o alto. O vento levava a grama para lá e falava, está ventando. Você precisa saber o vento. E se está ventando para cá, calcula um pouquinho mais fechado que o vento vai abrir a bola. Era goleiro ensinando no meio de campo. Aí o cara ia lá, batia, vai. Agora acertei, está vendo? Não é só lançar uma flecha. Qual é a condição do vento? Qual é a condição? Qual é o momento? Qual é a realidade? A gente precisa olhar o cenário por completo. Mas o que o diabo quer fazer? Quer fazer a gente ficar focado no problema, na crise, no que deu errado, no mal que nos fizeram. E a gente vai perdendo uma flecha atrás da outra, uma oportunidade atrás da outra. Mas Deus nos chamou para um tempo de edificação. E é hora de retomar flechas que vão atingir o alvo. Esse mês nós vamos pegar nas mãos as flechas originais que Deus nos deu. Nós não vamos pegar as flechas que o mundo oferece. Nós vamos pegar as flechas, os projetos, a visão, os sonhos que Deus nos deu. E focados nós vamos até o fim para a glória dele. O verso 4, o 5 aliás vai dizer assim, bem-aventurado o homem que enche dele sua aljava, não serão confundidos. Não vai ficar envergonhado, não vai ficar observando, querendo a vida dos outros. Quando os falarem com os seus inimigos à porta, porque o diabo vem esfregar na cara da gente, a família do outro está melhor que a sua, a vida financeira do outro, e o outro, você viu? Você viu que ela só passou na porta da academia, fez a matrícula e emagreceu, você está 3 meses, não mudou nada.
Parece que é tudo desse jeito. Na vida dos outros parece que é um passe de mágica, gente. Quem já percebeu isso? Volta a focar nas flechas que Deus te deu, porque vai dar certo. Agora para de murmurar. Tem gente que toda hora está largando. Vou largar, vou abandonar, vou largar, vou abandonar. Pelo amor de Deus, eu não queria ser flecha na tua mão, não. Toda hora quer largar a saúde, quer largar o emprego, quer largar o casamento, quer largar os filhos, quer largar os pais, quer largar o ministério, quer largar a igreja. Toda hora. E não sabe por que não acerta o alvo. Porque não tem foco, não tem disciplina, não tem concentração, não tem constância, não tem perseverança. A caminhada de fé é uma caminhada de perseverança. Construção é perseverança. Quem aqui já reformou ou construiu alguma coisa na vida? Levanta a mão. É simples, da noite para o dia, tudo resolvido, não tem problema no meio do caminho, não acontece, é assim, não é? Sai tudo conforme planejado, não é, Amanda? Amanda está aqui, arquiteta, simples. O projeto é esse, no meio do caminho surge alguma coisa, muda o orçamento, faz isso, faz aquilo. Gente, quem vai construir e está com o recurso certinho para a construção, não pode construir. Porque você precisa se preparar, irmã Elisângela, engenheiro, precisa se preparar, vai ter coisa no meio do caminho. Nós estamos em um tempo de construção. E nós precisamos estar preparados em Deus, porque vamos ter intercorrências ao longo da caminhada. Quem entende isso? Põe o primeiro tópico, por favor, para a gente poder seguir aqui na leitura. Chega, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Chega de forçar o quê? A barra, tentando construir algo sem uma palavra de Deus. Trabalhe no que Ele está abençoando e até a sua descendência será abençoada. Por quê? Porque onde Deus está abençoando, a bênção é transbordante. A medida de Deus não é escassa, é transbordante. Para de forçar e dizer, não, Deus, o Senhor tem que abençoar isso aqui, porque eu quero muito isso aqui, porque o Senhor tem que abençoar isso aqui. Ele fala, está fora da minha palavra. Está contra o que eu estabeleci. Não adianta você tentar forçar. Gente, tem movimentos aí, que eles pegam cada texto da Bíblia e distorcem para inventar doutrinas demoníacas. Eu não vou entrar em muito, senão vai... Mas foram inventar a amizade linda que Davi e Jonatas tinham, uma aliança, uma amizade, uma lealdade de irmãos. E foram distorcer, dizer que havia ali mais do que uma amizade, se é que você me entende. Para poder distorcer e corromper uma opção. Uma opção que o diabo dá, não é Deus. Porque Deus já estabeleceu. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, acabou. Mas aí querem justificar a corrupção da carne. Que é corrupção da carne? Homossexualidade, lesbianismo, adultério, é tudo corrupção da carne. Só que quando a gente fala de adultério, ninguém bate na gente, mas vai falar. Eu nunca ouvi falar, essa igreja é adulterofóbica. Nós pregamos contra o pecado, não contra os pecadores. Os pecadores são amados e precisam ser libertos, lavados no sangue de Jesus, empoderados no sangue de Jesus. Mas aí pega um texto da Bíblia para justificar um pecado. Não. Trabalhe, construa no que Deus está abençoando. O que Deus está abençoando? Quem aqui tem promessa de Deus? Quem tem palavra, direção de Deus para a vida? Construa nisso. Mas pode ficar tranquilo, que pode ter luta, desafio, mas vai dar certo. Porque a bênção de Deus já está lá. Quando Deuteronômio 28, a gente lê lá, o verso 1 e 2 diz, será que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que o Senhor te ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quer dizer que eu sou o queridinho de Deus? Não, quer dizer que você se posicionou onde Deus está abençoando, e a bênção vai te fazer subir, vai te fazer crescer. E aí diz, e todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Por quê? Porque você decidiu construir onde Deus está abençoando. Deus me chamou para o ministério, eu não queria, Ele me chamou. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, então eu vou. E desde então, Deus tem abençoado o meu ministério. Não foi porque eu estudei, falei, vou me capacitar. Não, primeiro Ele me chamou, aí eu fui me capacitar. Porque Ele capacita os seus escolhidos. Aí tem gente que quer forçar um ministério que não tem, e dá ruim. Tem gente que quer forçar uma habilidade que não tem, aí dá ruim. Não força. Vai na bênção de Deus. Vai na visão de Deus. É essa a palavra, mas tem um monte de gente fazendo, mas eu não fui chamado para fazer o que um monte de gente faz.
Nossa, eu fui bem ensinado dentro de casa. Papai e mamãe ensinaram que eu não sou todo mundo desde pequeno. Pronto. Ai, graças a Deus que eles ensinaram. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Mas o pai dos outros deixou, mas você não é filho do pai dos outros. Ei, qual é a visão, a direção, a palavra que Deus direcionou para você, para mim? Ali Ele está abençoando. Ali Ele está abençoando. Sabe por que a obediência é tão importante? Porque é eu me posicionar onde a bênção de Deus está. E desobediência é um problema, porque é saída de onde a bênção de Deus está. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, vamos lá. Como que eu vou fazer, pastor, para edificar algo que Deus está abençoando? Eu queria saber o que Deus está abençoando para edificar. Vamos lá, Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, esse eu vou ler aqui na versão que eu estou lendo da Bíblia aqui, que é a nova versão transformadora mesmo. Versículo 1 diz assim, ó: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Presta atenção, a fé mostra o que, gente? Ao que? Realidade. Presta atenção que para Deus realidade é o que Ele falou, não o que a gente está vendo. Eu vou dizer de novo. Para Deus, realidade é o que Ele falou, não o que a gente está vendo. Para Deus, a realidade é que o meu corpo é um templo do Espírito Santo, não um saco de doença ou de pecado. Para Deus, essa é a realidade. Mas a gente vai recuando e aceitando doença, aceitando problema, aceitando pecado, e a gente vive fora da realidade. E sabe o que é o pior? Quem vive fora da realidade quer convencer quem é de fé. Mas todo mundo fica doente, todo mundo mente, todo mundo peca, todo mundo. Ei, mas eu sou desses aqui. Eu sou de Deus, eu não sou de todo mundo. Primeiro que a gente, já falei esse tempo atrás aqui, né? Todo mundo não é referência para a gente, porque o mundo jaz no maligno. Então a gente tinha que falar todo céu, todos de Deus. Eu não sou todo mundo, eu sou todo de Deus. Ei, a fé vai mostrar uma realidade superior ao que a gente está vendo, ao que a gente está sentindo. Pedro, quando saiu do barco e andou sobre as águas, o medo ainda estava lá. Não estava, pastor. Estava, gente. Na sequência ele voltou a sentir. A Bíblia não diz que o medo deixou Pedro. Pedro falou, não tenho mais medo. Não. A Bíblia diz que depois, sentindo o vento, sentindo as ondas, temeu e afundou. Sentir o ambiente fez florescer o medo, e o medo subiu acima da fé. A pergunta é, o que está acima hoje? O medo ou a fé? A ganância ou a fé? O ódio, a mágoa, a revolta ou a fé? O que hoje está prevalecendo na nossa vida? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu não vejo, mas eu estou convicto. Por quê? Porque eu tenho uma palavra de Deus. O verso 2 vai dizer assim, ó, verso 2: pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram o quê? Aprovação. Presta atenção que fé é um termômetro de Deus para aprovar ou reprovar. Que isso, pastor? Eu amo a Deus, eu só não tenho muita fé. Fé é termômetro de Deus para aprovar ou reprovar. Guarda isso. Por isso que todo dia a gente precisa ouvir palavra, para alimentar e crescer em fé, para ser aprovado. Quando a Bíblia fala que Deus chamou Abraão de seu amigo, chamou Abraão de amigo porque ele foi aprovado na fé, quando teve coragem de sacrificar o filho. Agora presta atenção, que a Bíblia diz que Abraão foi sacrificar o Isaac, crendo que Deus não deixaria ele matar o menino, não é isso? Não. Ele acreditava o que, gente? Deus quer o Isaac de volta para ele, eu vou ficar só com o Ismael e está tudo bem. Era isso que Abraão cria? O que ele cria? Que Deus, Novo Testamento, ora, esse Abraão
foi sacrificar o Isaac, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar. O que é isso? O que é isso? Não é um homem assim que diz assim: eu sou tão bonitinho, eu amo tanto a Deus que Ele me pediu o Isaac, eu vou dar. Vai doer, mas eu vou dar o Isaac. Não, gente, a gente precisa olhar mais à luz da Bíblia. Presta atenção no que a palavra diz. Abraão só foi oferecer o Isaac, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo com insegurança, e mesmo sabendo, eu vou causar a morte e a ferida do meu filho. Porque dentro do coração dele, ele tinha fé. Eu mato o menino, eu não sei se demora alguns minutos, algumas horas, eu não sei quanto tempo, mas Deus vai ressuscitar esse menino. Ele é a promessa de Deus. Se esse menino morre, não era mais menino, já era homem, tá? Menino é força de expressão, porque pai para filho é sempre menino. Se ele morre, Deus disse que com ele que vem a descendência. Não vai ter descendência, é o nome do Senhor que está em jogo. Senhor, já não se trata de mim, se trata do Senhor. Olha a diferença de a gente se mover onde Deus está abençoando. Senhor, o Senhor disse que ia abençoar o Isaac. O Senhor disse que através do Isaac vinha a descendência. O Senhor me mandou até dar a linha no Ismael, porque é com Isaac. Fica tranquilo que eu vou cuidar do Ismael, mas a minha aliança é com Isaac. Deus, depois de tanta promessa com ele, a bênção está aqui. Trabalha no que Deus está abençoando. Aí Deus falou: mata o Isaac. Abraão falou: eu acredito, Deus, por mais difícil que seja, eu acredito, o Senhor vai ressuscitá-lo. E estava pronto para matar o Isaac. Deus falou: não precisa nem causar na tua mente essa lembrança do dia em que você matou o seu filho, mesmo eu tendo poder para ressuscitá-lo. Eu já vi teu coração, eu já vi que você está pronto aí até o fim, pode parar. Foi aprovado pela fé. Aprova ou reprova. Ali não foi um Abraão bonitinho, apaixonado, Deus, tudo que o Senhor mandar fazer eu faço, cego. Era um homem de fé. Era um homem pronto a fazer a maior aberração que se pode fazer. Um pai matar um filho. Meu Deus. Ou um filho matar um pai. Mas, porque Deus mandou, crendo que Deus o ressuscitaria. O que Abraão estava pronto a fazer era pela fé, 100%. O verso 3 diz assim, ó: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de quem? De Deus. Assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Gente, eu sempre vou citar isso. Alguém aqui tem problemas? Isso, quem não respondeu no final fica aqui que eu vou transferir alguns para você, porque eu tenho bastante gente me traz e a gente compartilha, porque você não tem, eu te dou alguns, tá? Joia. Mas presta bem atenção numa coisa: todo o universo foi formado pela palavra de quem? Quem aqui tem problemas maiores que o universo? Se uma palavra de Deus formou o universo, imagina o que a palavra de Deus faz com os nossos problemas. E ainda assim a gente se dá o luxo de começar dias sem a palavra de Deus. E reclama dos problemas do dia. Os problemas serão solucionados pela palavra, assim como o universo foi formado pela palavra de Deus. Mas diz ainda mais, ó, versículo 4. Pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas. Deus gostou. Chamou Abel de justo. É justo o que Abel está fazendo, me entregando primícia, colocando eu em primeiro lugar, entregando o melhor para mim. Foi Deus que falou, e está aqui no Novo Testamento, para quem tenta tirar. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Exemplo é algo para ser o quê? Então não dá, pastor, biblicamente, para a gente querer refutar a visão da primícia. Biblicamente não. Mas você vai achar gente que arruma um monte de coisa para um monte de coisa. Lembra que eu falei do Davi no começo? Tem gente, irmão, cada um de acordo com a sua paixão. Se a paixão da pessoa é o adultério, ela vai arrumar desculpa para adulterar. Se é a homoafetividade, vai arrumar desculpa para ser homoafetivo. Se é o roubo, vai ser para... Se é a ganância, a avareza, vai ser por causa do dinheiro. Agora, se é a fé, ela vai fazer o que Deus mandou e acabou. Ela vai seguir o exemplo da palavra de Deus e acabou. Por mais que doa ver o Isaac morrer, ela vai fazer o que Deus mandou. Exemplo. Só que ainda diz assim, ó: pela fé Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado ele era conhecido por agradar a Deus. Alguém quer agradar a Deus? Verso 6 diz: sem fé é impossível o quê? Sem fé é o quê? Impossível. Impossível. Não, eu agrado a Deus porque eu sou bonitinho, porque eu sou legal, porque eu limpo a igreja, porque eu oro, porque... Sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que fazem o quê? O buscam. Ah, pastor, mas é porque eu tenho pouca fé. Romanos 12, versos 6 ao 8. Vamos lá bem rapidinho. Romanos 12, versos 6 ao 8. Diz assim, ó: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção do quê? De fé que... Então todo mundo recebeu fé? Sim. É a Bíblia que está dizendo. Olha para quem está do teu lado e diga: você recebeu uma medida de fé. A Bíblia garante isso. E eu acredito mais em Deus do que nas suas desculpas. É porque tem gente que vai dar desculpa: não, mas é porque eu não sei o quê. Não, todo mundo recebeu uma medida de fé. Não, pastor, sabe, mas a minha foi muito pequena para os meus problemas. Então você está dizendo que Deus deu algo maior do que a sua capacidade? Não, a Bíblia diz o contrário. Não veio sobre nós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos suportar. E junto da tentação já deu escape. Tem uma porta, Deus falando: vai por ali, vai por ali, vai por ali. A gente fica flertando com o pecado, cai no pecado. Porque Deus mandou sair por aquela porta. José correu da mulher do Potifar, porque provavelmente ele estava no limite. Ele disse: não dá mais para ficar fugindo. Eu olho para essa mulher, a mulher entra na sala, eu vou para o quarto, ela vai para o quarto, eu vou para a cozinha. Agora já não tem mais jeito, eu vou ter que fugir dessa casa antes que eu caia. Isso é fé. Fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir de qualquer coisa que não seja de Deus. Deus deu uma medida de fé. Ninguém está debaixo. Eu estou com um problema maior do que a minha capacidade. Não. Lembra que eu falei do Davi? Antes de encarar o Golias, ele treinou com leão, com urso. Antes de falar de leão e urso, gente, ele treinou com animais menores. Você acha que... É que não vai falar na Bíblia. Não vai falar na Bíblia. Das pequenas vai falar, vai destacar as grandes lutas. Davi foi sendo preparado. Foi avançando em fé, para um dia ser honrado diante de toda a nação. Sabe qual um dos grandes problemas nossos? É que a gente quer que Deus nos abençoe, nos coloque em posição de honra, mas nós não queremos encarar os desafios do anonimato. O desafio do anonimato é quando muitas vezes a gente pratica Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a porta e ora, chora, se derrama: Deus me ajuda, me liberta, me cura. Deus, eu não posso mais pensar nisso. Deus, eu não quero viver no pecado. Deus me livra disso. É uma guerra que ninguém vê, mas você está travando ela. E Deus vai dar honra e vai livrar você do pecado. É sobre isso. Deus nos deu diferentes dons. Só que, para colocá-los em prática, e por que Paulo vai falar sobre profetizar aqui logo de cara? Depois vai falar de outros. Porque a Bíblia diz que todos devem profetizar. Quantos devem profetizar? E aí, a gente já está desde janeiro, a gente falou bastante sobre profetizar. Não estamos falando sobre o ministério profético, alguém que tem o dom, aquela habilidade de... Não estamos falando das pequenas palavras. Pequenas. Onde você vê um cenário, mas você profetiza o que está escrito na Bíblia. Se alguém profetiza a palavra. Não tem erro. Foi Deus que falou. Pastor, isso também é profetizar? É claro que é chamar a existência, chamar a vida. Isso é fé, é você olhar para a sua saúde, é olhar para a sua família, é olhar para as suas finanças, é olhar para as suas emoções e declarar o que a Bíblia diz a respeito de cada uma dessas áreas. Profetiza a palavra, porque a responsabilidade é da palavra. Para profetizar a gente não precisa falar: eis que eu vi uma pessoa chegando de vestido verde na porta da tua casa. Não estou dizendo que não possa e que Deus não use pessoas, tá? O que eu estou dizendo é que a gente pode simplesmente dizer a Ele. Deus diz que o salmista falou: nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Fica na fé, porque Deus vai enviar socorro para a tua casa. Está na Bíblia. Mas parece que a gente não dá valor quando alguém cita a Bíblia. Ah, irmão, eu vou falar. Anuncia, vai vir aqui o grande profeta das revelações. Ele fala até o CPF da pessoa. Irmão, eu não preciso que alguém revele meu CPF, eu já sei ele de cor. Eu preciso de alguém que me dê uma palavra de Deus que muda a minha vida. Uma palavra de Deus. Quem está entendendo?
E pelo amor de Deus, eu não estou falando contra o profeta tem dom de revelação, não, pelo amor de Deus, eu acredito nos dons, eu acredito. O problema é que a gente se move mais pelos dons do que pela fé. Sabe quando você ganha um presente, 2 presentes, um vem num embrulhozinho simples, o outro está numa embalagem bonitona, e alguém fala assim, escolhe um dos 2 é seu. Geralmente você vai em qual? Sabia que a família de Cristo, o primeiro salão que a gente alugou na América Brasiliense, eu quis fazer uma surpresa para o pastor, a gente estava em negociação, um dia que deu certo, eu peguei a chave, meu pai estava junto, inclusive, tinha vindo para cá, não lembro fazer o quê, veio até de ônibus, veio me trazer um carro emprestado e voltou de ônibus, ou veio buscar o carro, enfim, mas eu sei que ele veio para cá, e a gente foi almoçar, chegou na hora do almoço, eu entreguei, você lembra, pai, no embrulhozinho, no papel de pão? Ele nem lembra disso. Eu estou falando que eu não sei se ele veio de carro, veio de ônibus, ele falou, não lembro nem que eu vim. É que meu pai desde jovem, ele fala assim para a gente, eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. Agora o que o Israel falou ontem dele, eu não vou falar porque aí ia desonrar pai e mãe, eu não posso. Não, eu jamais vou chegar aqui no púlpito e falar que o Israel olhou e falou, nossa vovô, você está velho pra caramba. Nunca, porque eu cometeria um pecado, não vou fazer isso, ainda mais dia de ceia. Coisa de criança, a inocência, a pureza, criança fala a verdade, não pensa, é sem filtro. Não. Voltando, eu entreguei para a pastora uma caixinha, postei até, uma caixinha assim, embrulhada no papel de pão, passada com uma fita isolante não, que é as fitas de fecha-caixa, sabe? E dentro estava a chave do salão, para a gente inaugurar a Igreja de Família de Cristo. Pensa, a mulher ficou feliz. Eu podia pegar e colocar num embrulho mais lindo, uma caixa de bombom. E do embrulho mais simples aquela chave. Qual que ela prefere? O bombom. Obrigado, Milisângela. Aquela conversa nossa está de pé. Qual ela escolheria pela vista? A caixa de bombom por causa do embrulho bonito. Mas qual que ela preferia? A chave. Então, não menospreze o que Deus está fazendo na tua vida, porque não vem embrulhado como você queria. Está na palavra? Continua. Aí eu já me lembro, estava lá na imersão, no Distrito Federal com a pastora Angélica, homem é fogo. Homem, gente, é muito tranquilo. Mulher que fica às vezes, homem bagunça um com o outro e fica de boa. Eu falei aqui, porque é meu pai, se Israel falasse minha mãe, eu não podia falar isso jamais. Aí eu arrumaria uma crise na minha vida, porque para a mulher você vai falar sobre idade. A Silmara está aqui, que a Silmara é toda embotocada. E eu falo da Silmara porque ela é uma mulher de boa. Mas presta atenção. Estava lá no Distrito Federal. E um pastor, um pastor e o pastor da igreja, o apóstolo Júnior. E aí nós fomos comprar o presente para dar para as esposas. Chegou na loja, eu comprei. Aí ele foi e comprou. Esse pastor que eu conheci lá, comprou um sapato bonito. Só que a sacola da loja era feia, parecia papel de pão. Parecia sacola do iFood, sabe? Pronto, parecia uma sacola do iFood. E aí nós fomos entregar. Aí ele falou assim, é a noiva dele, ainda não vão casar agora em março. Ele falou, minha noiva vai ver esse saco feio. Estou até triste que ela vai ver a sua sacola bonita. Ou não sei o quê. O presente dele era mais caro que o meu. Só que a sacola minha era mais bonita. Eu não sou besta. Aí ele falou assim, vai ver a sacola de um do outro, mas o conteúdo é bom, eu vou arrebentar. Aí eu bati no ombro dele e falei, fica tranquilo, ela escolheu você, ela já está acostumada com a embalagem ruim e conteúdo bom. Gente, eu não aguentei, eu falei assim, antes eu falei para o apóstolo Júnior, eu conheci ele ontem, eu já estou sentindo a liberdade. Ele falou, pode falar. Eu falei, então eu vou desenrolar o manto, fica tranquilo. Olhando para você assim, o tipo, ela está acostumada com embalagem ruim. E depois contei para ela, lá não fala assim. Mas irmãos, brincadeiras à parte, entre homens esse tipo de brincadeira é comum. Tira sarro, fala para os outros e vamos embora. Mas o problema nosso é que às vezes a gente perde o foco. Por causa do embrulho, por causa do momento.
A tua vida não se resume ao momento que você está vivendo. A tua vida, a minha vida não se resume a uma crise, a uma enfermidade, a uma fase difícil. A nossa vida está na palavra do Deus vivo. E aquilo que Ele falou do começo ao fim, Ele é poderoso para sustentar, transformar, restaurar e estabelecer para a glória dEle. Se preocupe mais com o que Deus está falando do que com aquilo que você está vendo. Andar por fé e não por vista. O problema é que a gente quer olhar muito para o natural. Não fomos chamados para andar pelo que estamos vendo, mas pelo que está escrito. Até Jesus, quando o diabo veio tentá-lo, Jesus não respondeu para o diabo: eu estou vendo que eu estou com fome mesmo, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, eu estou vendo aquilo outro. Jesus respondeu o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Eu estou vendo, não está escrito, essa é a minha fé. Você recebeu fé, eu recebi fé, todos recebemos uma medida de fé. Todos, ninguém ficou sem, não, eu não passei na fila da fé. Recebeu, passou, verso 7. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Oselim e Jenny, funcionou ontem? Ontem, louvor, culto de mulher, foi diferente de dezembro? Porque mudou a visão. A responsabilidade é de vocês, é minha. A gente é que está errado, não são eles. O que ele está falando, pastor? Em dezembro tinha um encontro de mulheres. Gente, quem pode vir? Ninguém pode. Eu falei, não, agora vocês vão pôr o nome, todo mundo monta a escala. Se alguém não puder vir, avise e a gente tenta cobrir. Sabe por quê? Porque o ser humano é acomodado. Poder, na verdade eu não posso, porque eu estava pensando em ir no parque esse sábado. Mas tem 3 encontros de mulheres por ano, 4. Tem tanto sábado para ir no parque. Agora mudou, montou a escala. Pronto, está lá. Você está entendendo, Zé Paulo? Vocês estão errando com os obreiros. Eu não estou brigando com ninguém não, eu estou falando de uma visão mudada. A gente monta uma escala, a gente trabalha junto na escala, a gente está servindo a Deus. Servir com dedicação. É o que a Bíblia diz. A gente é bíblico ou a gente é humanista? Bíblico, então nós vamos seguir o padrão bíblico. Está aqui a escala. Não posso, está tudo bem, gente. Está tudo bem, então nós vamos ver outra pessoa e vamos cobrir. Mas vamos fazer o melhor para Deus. Ganhar almas esse ano não é uma opção, é uma necessidade cristã. Tem alguém que é cristão aqui? Jesus mandou a gente ir pregar o evangelho. Desde que Deus criou o homem e colocou na terra, Ele mandou multiplicar, dar fruto. Cadê o meu e o seu mais um? Até o final desse ano nós vamos ter 300 membros consolidados na família de Cristo. A partir da dedicação de cada um de nós. E não é só trazer e soltar aí não. Trazer, acompanhar, integrar, socializar, fazer a pessoa se sentir em casa, acolhida, amada. É sobre isso. Servir, dedicação. Se for mestre, ensine bem. O verso 8 diz assim, ó. Verso 8. Peraí. Não, aqui eu estou no 13. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, olha só. Encorajar, hein? Coisa linda. Encoraje-as. Se for de contribuir, dê com generosidade. Não é dar sobra resto. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Estou te perdoando, mas você está na minha mão. Não, é com alegria. É com alegria. É com alegria. A gente sabe, fala sempre, pastor, mas a medida de fé que eu recebi é pequena, aumenta ela. Pastor, tem como aumentar? Tem. Sempre cito aqui, de sorte, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais eu ouvir pela palavra de Deus, mais vem fé. Quer aumentar a medida de fé? Ouça mais pela palavra. Põe aí o tópico, por favor, porque eu quero já ir para o próximo. Presta atenção como agradamos a Deus. Agradamos a Deus quando edificamos pela fé. Uma vida de fé, gente, edifica e sustenta grandes projetos. E a gente só vai agradar a Deus se a gente edificar na fé. Por quê? Vai construir um projeto grande e mesmo que vierem pedradas, dificuldades, está sustentado na fé. Está sustentado na fé. Em que fase você está da tua vida? Olha para cada área. Pastor, na minha vida espiritual, eu estou na fase de edificar. Na minha vida emocional, eu estou na fase de sustentar. A gente precisa saber. No meu casamento, estou na fase de sustentar, porque estamos passando algumas tribulações. Eu preciso sustentar, preciso segurar esse casamento.
Ao outro que está começando a namorar, está edificando um relacionamento. É igual, gente? Não. Mas a pessoa não sabe nem que fase da vida ela está. Como é que ela vai se mover do jeito certo? Está na hora de edificar, está na hora de sustentar. É saúde. Uma pessoa que cuida bem da saúde, tem uma alimentação saudável, atividade física, se ela ficar 2, 3, 4 dias sem fazer atividade, mais desregrada, é o fim do mundo para ela? Não. Porque depois ela volta, retoma e está tudo bem. Ela só está sustentando algo que ela construiu. Já o outro, não, o outro é uma bomba relógio, qualquer hora pode explodir. Ele precisa edificar, precisa remover aquela sujeira, aquela mentalidade ruim e mudar isso aí, a cultura, a visão. É sobre isso, gente. É sobre isso. Quantos de nós ouvi assim na escola? Presta atenção na aula que você não vai precisar nem estudar muito. Depois em casa você dá só uma repassada. Quem ouvia isso? Gente, eu nunca prestei para estudar em casa. Nunca. Por quê? A Pietra está rindo. Ai, graças a Deus que meu pastor é assim. Não, eu era. Depois que eu fui para a faculdade, depois de Jesus, primeiro semestre eu mandei o boletim por e-mail para meu pai e minha mãe. Meu pai também não vai lembrar, mas eu mandei. Não vou nem perguntar, você lembra, pai? Eu sei que ele vai dizer, é. Eu mandei. Tinha 10. E não era educação física, não. Você quer ver que a coisa está ruim para o menino, para o rapaz? É quando nem educação física sai um 9. Né, Fábio? Fábio coçou o bigode agora. Ei, eu precisava prestar atenção e a minha mente viaja. O fantástico mundo de Bob perde para mim de longe. Coitado. Viaja. Eu tinha que focar na aula. Eu não sirvo muito, meu jeito, tá? Muito para coisa online, de estudo, presencial. Eu tenho que parar tudo e ficar ali. Aí, beleza. Se não ficar ali, eu vou desconcentrar. Tem gente não que é extremamente focada e disciplinado, joia. Não estamos falando sobre perfeição, estamos falando sobre aperfeiçoamento. Eu preciso melhorar. Quem está na minha turma de Homem ao Máximo desse semestre? Naldinho e o Fábio. No meu pedido de oração da semana, eu não falei pedir foco e objetividade? Não tem perfeitão aqui não. Eu sei o que eu preciso. O que você precisa? Você sabe. A Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pedis. Deus, aumenta meu salário. Deus fala, o problema não é seu salário, é a sua desorganização financeira. Porque nós vamos dobrar o teu salário, você vai dobrar a tua dívida. A gente vai triplicar o teu salário, você vai triplicar a sua dívida. Então primeiro organiza o que você tem. A Bíblia diz, porque foste fiel no... O que é ser fiel no pouco? Não é só entregar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não é só dar os tributos a Deus ou ao governo, mas é organizar o que tem. Aí Deus vai dar mais. Aí Deus vai dar mais. Aí tem gente que fala, pastor, ora para eu prosperar. Não adianta orar para prosperar quem continua sendo desorganizado, desonesto. Precisa saber se é hora de fazer aquele passeio, é hora de pagar a conta, pagar quem você está devendo. Ei, o que eu vejo de gente que enche a boca para falar de promessas e promessas e promessas, mas não paga nem o que se comprometeu. Como é que vai falar de promessas? Então a gente precisa ser fiel no mínimo. A gente precisa entender a nossa realidade, qual é o nosso momento. Qual é? É isso, então vamos fazer aqui. É isso. Deus, isso aqui eu preciso sustentar, isso aqui não, isso aqui eu preciso edificar, precisa mudar tudo. Aí a gente agrada a Deus. Aí Deus vai aumentar o nível, vai aumentar a medida, e que Deus aumente muito a medida essa semana. 1 Coríntios 10, vem comigo que esse aí tem novidade aqui. 1 Coríntios 10, verso 21. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, depois eu leio na Almeida Revista e Corrigida, tá? Quero ler nos dois. 21. Diz assim, ó. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e também o que diz aí, gente? O cálice de quem, gente? Ai, meu Deus. Ai, pastor, não lê essas coisas não. Está escrito. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Antes do meu pastor, não, sabe, pastor, tem ciúme que eu vou lá nas coisas do mundo. Não, pastor, não, o Espírito Santo que habita em você tem. Ah, pastor, é chato, fica pegando meu pé, não quer que eu saia na balada quase pelada. Bom,
minha esposa, essa não. O Espírito Santo que tem ciúmes. A Bíblia diz sobre despertar. Acaso nos atreveremos a despertar o que, gente? Não, despertar o que? Por favor, me ajuda. Ciúme de quem? Deus tem ciúme? Está na Bíblia? Então importa para Deus. Domingo, não vou para a igreja, por quê? Porque me chamaram para um passeio muito mais legal que o culto. É um churrasco imperdível. Aí Deus falou, pensei que imperdível era seu momento comigo. Acorda. Deus tem ciúme. Deus tem ciúme do tempo que a gente fica na rede social, mas nunca leu a Bíblia inteira. Deus tem ciúme do grude que a gente tem com amizade, mas não tem aos pés do altar dele. E pelo amor de Deus, eu tenho amizade, eu uso rede social. Aqui não é ninguém querendo religiosidade não. Eu estou falando sobre equilíbrio das coisas, quem está entendendo? Deus tem ciúme. Por tempo que a gente dedica ao trabalho. Pelo dinheiro que a gente precisa sustentar a família. Falei que agora eu preciso trabalhar mais, irmão. Está vindo mais gente aí para comer, beber. Não, pastor, mas no começo é de graça o leite materno, mas eu preciso alimentar a produtora. Bem, fraldas virão. Eu não quis dizer de vocês dando fralda, mas pode ser também. Eu estou dizendo que fraldas virão, né, Jenny? A Jenny já falou que quer dar um pacote de fralda, linda. Um já está garantido. A Ana ao lado, nem cachorro quente até hoje. Ainda só Jesus. Ei, Deus tem ciúme. A pessoa faz jornada dupla no trabalho para ganhar um extra, feliz. Mas nunca pegou um rodo na igreja, uma vassoura. Feliz. Nunca parou 15 minutos aí na porta para cuidar aí, enquanto o pessoal está intercedendo ou para evangelizar. Deus tem ciúmes. Ciúmes da alegria que você acorda para ir viajar e da tristeza que acorda para ir cultuar. Chega no culto mal-humorado, brigando e atrasado. Quando foi a última vez que entregamos para Deus um louvor inteiro? A Bíblia está dizendo que Ele tem o quê? Sabe, pegando um gancho aqui com o Ozelinho e a Jenny. Quem pode? Eu não posso, eu tenho um compromisso mais importante. Imagina, Deus tem ciúmes disso. E pelo amor de Deus, gente, eu não estou dizendo que a gente tem que falar sim tudo para toda hora, não é isso. Estamos falando de equilíbrio nas coisas, amém? A gente está entendendo. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele. Alguém acha que é mais forte que Deus aqui? Tudo é permitido, mas nem tudo o quê? Convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. O que é mais importante, o benefício dos homens ou de Deus? Bom. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. O que é isso que Paulo está dizendo? Paulo não está dizendo que eu não preciso me preocupar comigo mesmo. Paulo está dizendo não seja egocêntrico, egoísta, que só pensa em si, eu sou o centro de tudo. Pense que o seu testemunho influencia alguém. Tem coisa que a gente deixa de fazer, não é nem questão de ser certo ou errado, é pelo testemunho diante dos outros. É para não dar escândalo. Porque a Bíblia diz, ai daquele por quem vierem os escândalos, o mau testemunho. Se alguém quer se converter a Cristo e está olhando a minha e a sua postura, nós estamos ajudando essa pessoa a beber o cálice de Deus ou dos demônios. Se alguém está numa guerra entre céu e inferno, e sabe que nós somos de Jesus, e está olhando a nossa postura, nós estamos levando essa pessoa para mesas de Deus ou mesa dos demônios. A fé precisa sustentar diante da tentação as obras que Deus estabeleceu na nossa vida. Põe o tópico, por favor, presta atenção nisso aqui, gente. Olha isso aqui. Não brinque com a sua vida do quê? Com a vida o quê? Tem gente vivendo uma vida dupla. De domingo de manhã ele senta à mesa do Senhor, cálice de Deus. Segunda noite vai para o cálice dos demônios, mesa dos demônios. E acha que Deus não está vendo e não tem ciúmes disso? Por isso a edificação está tão ruim. E a coisa vai piorar. E a pessoa vai arrumar mais desculpa para continuar sentando à mesa dos demônios. Porque o diabo vai bagunçar mais a vida, mais a vida, mais a vida, para que a pessoa arrume mais desculpas para continuar no pecado. Quem entende isso?
Já viu uma pessoa começar a beber álcool, para ficar claro, e falar assim, não, eu tenho controle, daqui a pouco o controle da pessoa é ser arrastado, carregado. Já viram? Já viram? Alguém que começou a beber socialmente, daqui a pouco se tornou alcoólatra. Já viram? É o outro que fala assim, não, eu só fumo baseado, é natural, legalize já, uma erva natural não pode lhe prejudicar. Daqui a pouco, é a porta de entrada. E agora a turma aí querendo legalizar essa porcaria no Brasil, e um monte de gente apoiou os bonitinhos para eleger. E errado era quem estava do outro lado. Tá. É a porta de entrada para as outras drogas. A pessoa começa na maconha, vai para a cocaína, vai no crack, vai o diabo a quatro. Por quê? Porque pecado é um fogo que não se satisfaz. Cada vez quer mais. Toda vez que um homem quiser pecar, se eu não me engano foi o Billy Graham que falou, toda vez que o homem quiser pecar, o diabo terá um barquinho preparado à margem do rio para levá-lo. Mas aí eu te digo uma coisa, o pecado custa mais caro do que eu e você estamos dispostos a pagar. E vai nos levar para muito mais longe do que a gente queria ir. Ninguém domina pecado. Por isso a Bíblia diz, fugir do pecado. Não diz domine o pecado, controle o pecado, porque não há controle, não brinque. Com a vida de fé não brinca. Ah, Amanda, Elisângela, nós vamos construir aqui, mas vamos colocar um material de segunda no alicerce. Vamos colocar um material mais ou menos aqui. E vamos levantar um prédio e vai dar tudo certo. Vocês colocam o nome de vocês naquela obra? Hein? Por que Deus tem que colocar o nome dele na vida de quem está fazendo tudo errado? A pessoa está destruindo a própria vida e quer que o nome do Senhor esteja com ela. Um arquiteto, um engenheiro não vai pôr o nome dele numa obra que vai cair. Ele vai dizer assim, não, se você não colocar material decente aqui, tira o meu nome, esse projeto não é meu, não tenho nada a ver, não sou responsável por essa obra. Responsável técnico, já passou e viu lá, responsável técnico, está lá o nome. Teve uma época que, quando caiu uma igreja em São Paulo, o teto, quem lembra? Aí começaram a fazer lá tudo que é igreja. Eu tinha uma região que eu conduzia com 12 igrejas, e mais as comunidades. Veio a Amanda e meu pai rodar as igrejas para fazer laudo. Cheguei, primeira coisa que falei para eles, se tiver que reprovar, reprova. Não, mas a igreja vai fechar. O laudo está dizendo que não tem segurança, avisa. Não se preocupe em dizer não, não importa se o pastor fala, sou amigo do teu irmão, eu sou... Não importa, são vidas em risco, e é o seu nome. Acabou, teve lugar que falou aqui, ó, essa área aqui, não pode utilizar, se quiser usar daqui para cá, tudo bem, essa área não pode utilizar, ou aqui dá, aqui não dá, acabou. Agora a gente acha que Deus é panaca. Ele vai pôr o nome dele na obra que a gente está destruindo e dizer que ele... Não, ele está chamando você para reerguer. Essa é uma manhã de reedificação. Essa é uma manhã de reestruturar. É a manhã de levantar os grandes projetos que Deus tem com a gente pela fé, gente. Não brinque com sua vida de fé. Uma vida dupla corrompe seu espírito e envenena a sua alma e trará perdas terrenas e morte eterna. Deus não quer que a gente viva perdendo aqui na terra e por fim ainda parta para longe de Cristo. Alguém crê nisso? Eu termino de novo em Mateus 12. Vamos lá. Semana passada a gente terminou em Mateus 12 e hoje de novo. Na próxima semana eu creio que a gente chegue em Mateus 16 ou 2 Tessalonicenses. Tem muita coisa boa para falar. Verso 33. Mateus 12, 33. Diz assim, ó. Uma árvore é identificada por seus o quê? Frutos. Não adianta tentar convencer alguém se o fruto está provando o contrário, tá? Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão maus. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Gente que só murmura porque está com o coração podre. Gente que só reclama e só vê o negativo é porque está com o coração sujo. Precisa lavar isso aí urgente. Precisa ter bons olhos. Mais uma semana, leia Mateus 5 ao 7, capítulo 5 ao 7. É lição de casa. Passamos semana passada e vamos passar essa semana de novo. Lendo, meditando. Até porque tem gente que nem fez isso essa semana. Medita, leva a sério. Você vai ver como Deus vai te responder. Não estamos aqui brincando no altar, nós estamos servindo a Deus. É uma instrução de Deus. Aí a pessoa não sabe por que não melhora, não muda, não restaura, não cura, não liberta, porque ela não segue as instruções.
Volta a viver pela fé. É tempo de resgatar a fé, edificar pela fé. Aí, diz mais, a boca tira coisas boas, a pessoa boa, aliás, tira coisas boas do tesouro de um coração bom. Olha só. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração o quê? Mau. Como é que está o seu coração? Para de falar que é por causa dos outros. O que a gente fala tem a ver com a gente, não com os outros. É o que a gente guardou no coração. Tá? Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras serão absolvidos. E por elas serão o quê? Condenados. Coloca o tópico aí, por favor, para a gente poder orar. Meu tempo já foi. Cuidado, para não trazer ruínas sobre sua vida, família, trabalho, ministério, por conversas que não glorificam a Deus. Cuidado, não desça o nível, você é de Deus. O sangue de Jesus foi derramado até a última gota por você e você tem consciência disso. Isso, Deus não edifica. Portanto, vai cair e deixará prejuízo e feridos. É tempo de restauração. Por quê? Porque uma vida de fé na palavra, uma vida edificada em Cristo, pode ter certeza, vai ser bem construída e sustentada em Deus. E isso vai levar eu e você a grandes projetos, grandes testemunhos, frutos que mostram a essência está guardada. É Jesus que está abençoando, é Jesus que está edificando. Que nós e a nossa casa sejamos essa edificação projetada, sustentada e estabelecida em Deus e para a glória de Deus. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus.